Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais um domingo no qual iremos meditar na Palavra do Senhor, na Palavra que a liturgia hoje nos oferece neste 25º domingo do tempo comum. E uma vez mais estamos a acompanhar o Evangelho de São Marcos, que nos dá o seu capítulo 9, nos versículos 30 a 37. E como nos narra aqui o Evangelho de São Marcos, após voltar para próximo do mar da Galileia, Nosso Senhor irá ao Monte Tabor e dar-se-á ali, naquele local, a sua transfiguração. Como todos nós conhecemos. Isto não está no Evangelho de hoje. Após a transfiguração, Nosso Senhor desce do monte com esses 3 apóstolos prediletos, escolhidos a dedo, São Pedro, São João e São Tiago, e ao descer, narra uma vez mais o que é que irá acontecer com ele. Ou seja, pela segunda vez, nesta ocasião, ele narra que o Filho do Homem será entregue, terá de sofrer muito, etc. É a segunda ocasião. E depois, ao chegar ao sopé do Monte Tabor, apresentam-lhe um menino que estava possesso, diz o jovem epiléptico, que realmente tinha um demónio, era atirado ao fogo, atirado à água. Nosso Senhor curará também este menino. Bom, e após esta situação toda, é que se dá propriamente a liturgia de hoje. Então, Nosso Senhor, como diz aqui, caminhava com os seus discípulos através da Galileia e ensinava-os dizendo: o Filho do Homem, isto é a terceira vez que Nosso Senhor, desde a semana passada, digamos assim, desde Cesareia de Filipe até ao Evangelho de hoje, já é a terceira vez que Nosso Senhor diz a mesma coisa. Vejam como as mentalidades de ambos, Nosso Senhor e apóstolos, divergiam bastante. Então Nosso Senhor irá dizer: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. E diz depois de seguida: os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Bom, aqui já vemos a divergência de pensamento de Nosso Senhor e dos apóstolos. Eles divergem de uma forma incrível do pensamento do Salvador. E por isso, um grande especialista na Sagrada Escritura, o padre francês Marie-Joseph Lagrange, diz que é curioso, porque Nosso Senhor, nestas 3 ocasiões em que anuncia a sua paixão, em Cesareia de Filipe, ao descer do Monte Tabor e agora, na liturgia de hoje, apresenta os traços, os momentos em que futuramente ele irá ser morto, e o que irá produzir a sua morte, a rejeição dos anciãos, das autoridades, e eles não conseguem compreender. Primeira vez, em Cesareia de Filipe, Pedro repreende o mestre. Coisa incrível. Mas nós vimos que era mais por afetuosidade do que por propriamente querer contradizer, ideologicamente assim, o mestre. Não é isso. Ele não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Bom, a segunda vez é a descida do monte e eles desconversam. Muda o tema da conversa. Porque aquilo não lhes encaixa. Quando uma pessoa entra num ambiente qualquer, já deve ter acontecido isso. Por exemplo, a pessoa está muito feliz, está toda contente, não sei quanto, e de repente chega num local, tem várias pessoas a conversar, há lá várias pessoas, e de repente ela entra e estão a falar sobre um tema triste, um tema soturno, uma morte, por exemplo. A tendência é ela afastar-se, porque ela não quer ouvir aquilo. Estou tão feliz, estou tão contente, não me venham falar de morte, Então era mais ou menos o que acontecia com os apóstolos. Quer dizer, eles não conseguiam compreender porque está sempre a falar da mesma coisa, vai morrer, vai ser entregue, que é isso? Então eles desviaram instintivamente, desviaram o tema da conversa. E agora, diz o Evangelho, que os discípulos não compreendiam aquelas palavras, esta terceira vez, e tinham medo de o interrogar. Então vemos que os discípulos, de várias formas, ou repreendendo, ou fugindo do tema, ou pelo medo, ficavam em silêncio, não interrogavam. Imagina o que era Nosso Senhor a anunciar acontecimentos que se darão daí a cerca de 1 ano, acontecimentos brutais, dramáticos,
Eles poderiam, mas Senhor, eles podiam perguntar, Senhor, como se dará isso? Como é que é possível? Mas o que é que nós podemos fazer para impedir que isso aconteça, não é? Seria a coisa mais normal do mundo. Não é? Mas diante de uma catástrofe, não é? Quando a pessoa não quer ver a catástrofe, não quer ver o sacrifício de frente, ela simplesmente finge que ele não existe. Não é? Mais ou menos o que fizeram aqui os apóstolos foi meter, como a avestruz, a cabeça debaixo da terra, não é? Para não ver o perigo que se aproximava. Não é? Ou seja, o mestre vai ser entregue, vai ser morto. Bom, e ao chegarem a Cafarnaum, e quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos apóstolos, aos discípulos, que discutíeis pelo caminho? E eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Uau! Isto agora deixa-nos assim atarantados, não é? Como é que é possível que os apóstolos, depois de terem reconhecido Nosso Senhor em Cesareia como o Messias, depois de terem, 3 deles, subido ao monte e terem-no visto transfigurado, como é que é possível que eles agora venham a discutir qual entre os apóstolos é o maior? Mas até se entende por um certo lado. Sabem porquê? É porque, de facto, Nosso Senhor destacou 3 apóstolos. Pegou em São Pedro e nos 2 irmãos, Tiago e João, e subiu com eles ao monte. Ou seja, os outros ficaram cá em baixo. Isto naturalmente pode dar rivalidade. Não é? Isto naturalmente pode dar e naturalmente deu rivalidade, que é o que se depreende do texto. Quer dizer, pode não ter sido por este acontecimento, mas provavelmente foi por causa disso. Quer dizer, Pedro sobe ao monte, Pedro era o primeiro dos apóstolos, mas Tiago e João, que realmente também eram muito próximos do Senhor, sobem também. Quer dizer, criou-se uma cisão. Será que Nosso Senhor não se dava conta que isso iria acontecer? Vê-se que Ele permitiu que isto acontecesse para dar um ensinamento aos apóstolos. Porque, afinal de contas, Ele vai fazer de todos estes apóstolos bispos, né? Pastores. Ele tem de formá-los num despojamento completo. Despojamento material também, mas, sobretudo, numa simplicidade de coração. Um desejo único e exclusivo de servir a Deus, de servir a Igreja nascente. Não é? E então, vejam como eles ficam calados. Ou seja, ficar calado significa ficar com peso de consciência. Não é? Eles sabem que agiram mal. Quer dizer, eles depois de terem recebido tantas e tantas graças, não é? No Monte Tabor, sobretudo, e também lá em Cesareia, eles vão discutir quem é o maior. Quer dizer, isto é completamente alheio ao colégio apostólico, aos apóstolos, aqueles que vão formar a Igreja, que irão divulgar a Igreja pelo mundo inteiro. Como é que é possível que estes homens, que hoje nós rogamos, dizemos o nome com toda a devoção, não é? São Pedro, São Tiago, São João, como é que é possível que eles tenham tomado esta atitude? É porque eles eram seres humanos como todos nós. E como diz aqui, na segunda leitura, São Tiago, aliás, ele aprendeu bem a lição. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade. Talvez ele até quando tenha escrito esta carta se tenha lembrado desta ocasião, narrada por São Marcos. Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Não houve más ações porque Nosso Senhor interviu a tempo. Quem sabe se no meio daquela conversa má, não é? Onde um dizia, eu já recebi isto, o mestre disse-me tal coisa, o outro, não, mas você não sabe, numa conversa privada que eu tive com ele ensinou tal coisa sobre mim. Que é isso? Quer dizer, então, rivalidade no meio dos apóstolos. Nós aqui podemos ver, caríssimos irmãos, o quanto a graça trabalhou estas almas. Trabalhou estas almas. E então ele vai, enfim, na carta de São Tiago vai falar muito sobre a inveja e sobre os conflitos, que é propriamente o que estava a surgir aqui dentro dos apóstolos. E se surgia dentro dos apóstolos, isto agora diga-se de passagem, caríssimos irmãos, se isto surgia dentro dos apóstolos, será que não surge também dentro das nossas comunidades? Dentro das nossas igrejas? Dentro das nossas sacristias? Ou será que as sacristias, por exemplo, para dar aqui um exemplo assim muito concreto, são lugares onde
não há pecado original. Pode-se falar tudo o que se quiser. Pode ser que eu nunca tenha dado conta, mas no meu coração eu estou a ver que uma outra pessoa está talvez a conquistar o meu posto. Não é? E isto eu não vou permitir. E por isso eu vou falar mal dela ou vou falar mal dele. Não é? E se é um grupo, este grupo vai falar mal do outro grupo. E infelizmente, caríssimos irmãos, dentro da sacristia, dentro do salão paroquial, às vezes até dentro da igreja, como é que é possível uma coisa dessas? Mas Nosso Senhor pergunta-nos, o que é que discutíeis? Do que é que falais quando estáis dentro da igreja? Sobre o que é que falais quando estáis com os vossos amigos ou com as vossas amigas? Não é? Será que só ficam a dizer mal umas das outras? Não é? Será que só se ficam a gabar, a dizer eu faço isto, eu faço aquilo, aqueles ali não fazem nada, e quando fazem alguma coisa, eles só querem aparecer? É escandaloso isto aqui. Como foi escandaloso aos próprios apóstolos a atitude que eles tomaram. E por isso ficaram em silêncio. Imagina o olhar do Divino Mestre. Do que é que discutia isto pelo caminho? Ele percebeu o que é que estávamos a falar. Bom, então eles ficaram calados. Ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. E aqui, caríssimos irmãos, temos o choque de mentalidade, mas escarrapachado. Porque o nosso Senhor vai dar a vida pela humanidade. O Senhor está a preparar os apóstolos para fazer o ato supremo, não é? De dar a sua vida e de abrir as portas do céu, fundar a Santa Igreja. E eles pensam cada um na sua pasta, na sua carreira, no seu lugar, o seu posto. Não é? E então rivalizam uns com os outros. E então Nosso Senhor vai dizer assim: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. Querem ser grandes? Extraordinário. Devem realmente almejar a altas dignidades. Isso é muito respeitoso. Isso é muito, é benéfico para a sociedade. Tem de haver pessoas que sirvam, não é? Tem de haver pessoas que estejam no alto, que possam velar para aquelas que estão mais abaixo. Então, eu vou-vos mostrar agora alguém que é o primeiro entre todos. E vai chamar então uma criança. Não é? E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a. Abraçou-a. São Beda vai dizer uma coisa lindíssima. Porquê que abraçou a criança? Porque só a inocência é digna de ser abraçada. E aqui a inocência, que é a criança, é o ponto que Nosso Senhor quer fazer ver aos apóstolos. Quer fazer saltar à vista dos apóstolos, pelo qual se define quem realmente é primeiro e quem não é primeiro. Quem é primeiro é aquele que conserva a alma como uma criança. É aquele que conserva a alma inocente. E o que é que significa aqui conservar a alma inocente? Não é? Então vou ficar uma criança idiota, não é? Como muitas são, uma criança, uma párvula, não é? Pequenina, de tamanho e de mentalidade, não é? A fazer perguntas tontas, como muitas vezes acontece. É isso? Não, claro que não. É que a inocência bem levada, como aliás foi demonstrado por Santa Teresinha de Menino Jesus, que criou a infância espiritual, a via da infância espiritual, doutora da Igreja, a infância, quando é bem tomada, ela tem uma grande diferença em relação à infância natural. Então existe a infância natural e a infância espiritual. Qual é a diferença? É isto que Nosso Senhor está a querer fazer ver aqui aos apóstolos. É que a infância natural, nós quando somos pequeninos, nós crescemos e à medida que entramos na nossa adolescência e na nossa maioridade, nós destacamos-nos daqueles que eram os nossos pais, aqueles que eram os nossos tutores, não é? Nós precisávamos deles e a partir de um certo momento já somos donos do próprio nariz, já ganhamos para o próprio bolso, não é? Já fazemos com total liberdade de ações, tudo o que quisermos. Isto é realmente a infância natural e que depois vai crescendo e torna-se realmente adulta. A criança torna-se um adulto. Está bom. A infância espiritual é completamente diferente. Porque na infância espiritual a pessoa também cresce. Tal seria que a pessoa ficasse infantil espiritualmente. A pessoa também cresce. Mas há aqui uma grande diferença. É que à medida que ela vai crescendo, em vez de ela se separar daqueles que o formaram, ou que a formaram, não é? Como acontece naturalmente na vida,
ela vai unir-se cada vez mais àquele que a formou. Quem é esse aquele? É Deus. Então, na infância espiritual, à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai se tornando adulta espiritualmente, ou seja, vai maturando espiritualmente, vai refletindo mais profundamente, vai dando mais olhares mais profundos para as coisas, mas sabe que tudo o que ela tem uma origem. E enquanto estiver ligada a essa origem, ela terá tudo isso que ela tem. Então, à medida que a pessoa vai progredindo espiritualmente nessa infância, vai-se dando conta que não há nada que ela tenha, que não lhe tenha sido dado, como diz São Paulo. Então, estes são dois pontos aqui que eu queria salientar em relação a esta inocência da criança. Porque a gente tem uma concepção muito às vezes errada da inocência. A gente pensa que a inocência é uma pessoa bobinha, parvinha, que não pega nada. Não. A inocência bem levada, a inocência profunda, é uma coisa extraordinária. É o que leva à santidade em pouco tempo. Mas a inocência, que é destacada aqui por Nosso Senhor, é o quê, particularmente? É a noção da debilidade. Ou seja, a noção da fraqueza. Que é precisamente o que acontece quando a pessoa se destaca da família, faz a sua própria vida, ganha a pessoa para o seu próprio bolso, pronto, tem a sua vida. Não precisa mais dos pais. Agora eu vou fazer a minha vida sozinho. Com Deus, ou do ponto de vista espiritual, isso não existe. Quando eu quero fazer a minha vida sozinho, isto significa que eu me tornei um orgulhoso. Porque, no fundo, eu não quis reconhecer, não quis ter humildade suficiente, como tem a criança, para perceber que tudo o que eu poderia fazer de bom, qualquer ato de caridade que eu poderia fazer, era proveniência de Deus. Era uma graça que Deus me tinha dado. Não, eu vou fazer porque eu sou bom e porque eu consigo fazer e eu agora até posso fazer e quero fazer. Logo, faço. Isso é orgulho. Não é? Isto é a pessoa querer se destacar de Deus e, no fundo, fazer o papel de Deus. Não é? Dar origem aos seus atos bons. Ora, nós não conseguimos dar origem aos nossos atos bons. Qualquer ato bom, qualquer ato virtuoso, qualquer ato piedoso, ou tem Deus e tem a graça de Deus, ou não vale nada. Então, o primeiro aspecto é realmente este, a debilidade. A criança, não é? O inocente, sabe que precisa de alguém, sabe que precisa dos pais. Não é? O inocente espiritualmente sabe que precisa de Deus, sabe que precisa de rezar, sabe que precisa dos sacramentos. Isto deve-nos levar a pensar muito. Porque às vezes eu penso que sou uma pessoa muito boa, que já estou num patamar extraordinário, e não rezo, não participo dos sacramentos, não me confesso. Mas então, eu sou um orgulhoso. Porque eu penso que consegui as coisas por mim e não pela graça de Deus. E por outro lado, há um outro aspecto. Porque à medida em que a pessoa se vai destacando de Deus, ela vai ganhando uma máscara, que é a máscara da dissimulação. Se repararem, as crianças não dissimulam, não conseguem mentir. Se mentir a primeira vez, fica vermelha. Ela não consegue esconder. Porque a criança, o interior dela vem cá para fora. Ela é dadivosa, ela é generosa. Quantas vezes as crianças gostam de fazer desenhos e distribuir para as pessoas? Está a comer alguma coisa, gosta de dar para os amigos, para os avós, para os pais. É o coração generoso da criança. A pessoa vai crescendo, não é? Se ela perde a inocência, ela começa a dissimular. Como é que ela começa a dissimular? Ela apresentava-se com toda a sua simplicidade quando era criança. Quando é jovem, já tende a apresentar-se com aquela roupa que os amigos gostam. O que é que eles vão pensar de mim? Já começa a usar o cabelo que a amiga gosta, porque afinal de contas ela depois vai me elogiar. Então eu começo a criar cascas no meu ser. Não para estar bem comigo mesmo, estar tranquilo, estar em paz. Não, mas porque os outros vão gostar daquilo que eu estou a aparecer, não é? Daquilo que eu pareço, não é? Então vou elogiar a minha roupa, vou elogiar o meu cabelo, eu apareço com um carro. Então eu vou elogiar o meu carro. É a dissimulação. Porque com isso eu escondo muita e muita coisa. E esses aparatos todos,
no fundo, são máscaras para eu me dar bem com o próximo e, sobretudo, receber elogios do próximo. Ter aqui uma conexão, uma empatia com os outros. E, em vez de ser a autenticidade, em vez de ser a perfeita liberdade interior que me faz conviver com os outros, não. São as máscaras, são as aparências, são as roupas, são os modos de estar, os modos de vestir, os locais. Porquê? Porque a pessoa, à medida que se afasta de Deus, vai dissimulando. Então, caríssimos irmãos, hoje Nosso Senhor apresenta-nos esta criança aos apóstolos e apresenta-nos a nós também. E diz: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos. É muito bonito porque o nosso fundador dizia: o que é a inocência? Para ser o primeiro, o que é a inocência? Ele dizia que a inocência é uma forma de aliança de Deus com uma criança. Ou seja, Deus ama tanto uma criança, uma alma, vê-se espelhada naquela alma, então Deus dá graças e vê-se refletido no interior daquela alma. E se a criança for inocente e for permanecendo nessa inocência, Deus como que passeia naquela alma. Todos nós recebemos graças, digamos, infantis, primaveris, momentos quando éramos criança que nunca mais esquecemos, porque era o interior da nossa alma que era visitado por Deus, mais ou menos, dizia o nosso fundador, como Deus ia visitar Adão no paraíso todas as tardes, através da brisa da tarde. E para terem uma ideia de como isto a pessoa não esquece mais, esta inocência, basta dar o exemplo de Napoleão. Napoleão, como todos nós sabemos, foi um imperador dos franceses, conquistou, chegou aqui a Portugal, chegou à Espanha, foi até à Rússia. É verdade, depois acabou por perder tudo o que tinha. Foi exilado 2 vezes até, e na última acabou por ficar na ilha de Santa Helena e lá morreu. Mas ele teve conquistas extraordinárias. Quer dizer, ele coroou-se, aliás, autocoroou-se, imperador em Notre-Dame, em Paris. Ele venceu 500 batalhas. Está bom. Quando ele estava já idoso, canceroso, a morrer, o biógrafo dele pergunta-lhe: Majestade, qual foi o dia mais feliz da sua vida? E Napoleão, sem titubear, responde-lhe: olha que Napoleão não era uma pessoa muito virtuosa, nem muito piedosa, mas ele responde: foi o dia da minha primeira comunhão. Então, caríssimos irmãos, queiramos aprender com esta criança, que segundo uma tradição é Santo Inácio de Antioquia, que Nosso Senhor apresentou aos apóstolos, mais tarde tornou-se Santo Inácio de Antioquia, segundo uma tradição muito bonita. Queiramos ser como esta criança, ou seja, fazer-nos pequenos. De que modo? Procurando viver totalmente no amparo de Deus, totalmente no amparo de Nossa Senhora. Procurando, ainda que eu tenha perdido a inocência, eu peço perdão, eu confesso-me, eu volto ao regaço da Igreja, eu volto ao regaço de Nossa Senhora. É isto que nós vamos pedir hoje, muito particularmente para cada um de nós. Todos nós precisamos dessa inocência ou dessa volta à inocência, para que um dia Nosso Senhor também nos abrace, um abraço sem fim por toda a eternidade no céu. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.